Bem-vindo ao canal A Maldição da Lua Cheia. A estrada serpenteava como uma artéria enferrujada através do coração selvagem de Minas Gerais, e o Honda Civic preto de Donnie Weber deslizava sobre ela com uma discrição quase fantasmagórica. O sol da manhã, ainda tímido, tentava romper o véu de névoa que pairava sobre os morros, pintando o horizonte com tons desbotados de cinza e ocre. Donnie, com seu sobretudo de couro preto e cabelos escuros espalhados pelos ombros, era uma silhueta sombria contra a paisagem que despertava. Seus olhos verdes, aguçados e analíticos, percorriam a vasta extensão, buscando indícios, anomalias, qualquer coisa que fugisse à ordem natural das coisas. Era a calmaria antes da tempestade, uma paisagem que, embora bela, guardava segredos ancestrais. Apenas a palavra já era um sussurro na mente de Donnie, mas a mente do agente estava dividida, um rádio de 2 estações tocando simultaneamente. Enquanto seus pensamentos se aprofundavam na lógica por trás dos abates, a queimação gelada em seu braço direito persistia, uma lembrança insidiosa do poder Epsilon 7 que o havia marcado. Não era dor, mas uma presença, um frio cortante que parecia emanar de seu próprio osso, uma assinatura energética alienígena que se recusava a se dissipar. Ele apertou os dedos na direção do volante, um gesto quase imperceptível, tentando domar a sensação que, por vezes, parecia intensificar sua percepção, tornando o mundo ao redor mais nítido, mais perigoso. A viagem, que prometia ser monótona, foi subitamente interrompida. À frente, um aglomerado de viaturas policiais, luzes piscando num frenesi desesperado, formavam um bloqueio caótico em meio à rodovia sinuosa. Sirenes berravam uma canção de alerta e pânico, e a fumaça de pneus queimados misturava-se ao cheiro acre da pólvora no ar. Não era um acidente de trânsito, nem um assalto de estrada. O cenário era de uma batalha campal, uma coreografia de violência e desespero. Donnie diminuiu a velocidade de seu Civic, um predador silencioso observando a presa, seus olhos varrendo cada detalhe. No centro do turbilhão, uma figura singular se destacava, movendo-se com uma agilidade sobrenatural. Um homem vestindo roupas largas e leves, típicas de capoeiristas, girava e saltava com uma graça letal, desafiando a gravidade e a lógica. 20 policiais, muitos deles armados e com coletes de proteção, eram arremessados como bonecos de pano. Bastava um giro de calcanhar, um salto mortal, um golpe de cotovelo, e um agente caía, nocauteado ou desorientado. A perícia marcial do homem era inegável, mas a força e a velocidade pareciam exceder os limites humanos. Punhos e pés desferiam golpes que não apenas derrubavam, mas pareciam arremessar os policiais a metros de distância. A plateia de oficiais, misturada com curiosos assustados que se mantinham à distância, parecia impotente, incapaz de conter a fúria do indivíduo. Donnie estacionou seu Honda Civic a uma distância segura, mas ainda assim próximo o suficiente para sentir o tremor da violência. O motor reforçado do veículo, com seu ruído reduzido, silenciou-se, transformando o carro em uma extensão discreta da paisagem. Donnie saiu do carro, um movimento fluido e calculado. O sobretudo preto balançou levemente com o vento, adicionando um ar teatral à sua figura imponente. Seu porte atlético e a expressão fria e analítica em seu rosto, combinados com a forma como seus longos cabelos escuros emolduravam sua face, criavam uma aura de autoridade inquestionável. Ele não correu, não gesticulou. Caminhou com passos medidos, suas botas de combate ecoando um ritmo sombrio no asfalto. Um sargento da polícia militar, um homem robusto com o uniforme rasgado e o rosto manchado de fuligem, cambaleava, tentando organizar os poucos homens que ainda estavam de pé. Seus olhos, dilatados pelo pavor e pela exaustão, fixaram-se em Donnie. A chegada do agente do FBI, com sua presença silenciosa e avassaladora, pareceu congelar o caos por um instante. O sargento, embora ferido, sentiu o ar mudar. Havia algo naquele homem, algo na sua postura, nos seus olhos verdes penetrantes, que exigia respeito imediato, um reconhecimento instintivo de uma força superior. Sargento. A voz de Donnie era um sussurro grave, quase um ronronar, que se sobrepunha ao barulho da confusão. Não havia urgência, mas uma autoridade inquestionável em seu tom. O que está acontecendo aqui?
O sargento piscou, limpando o suor da testa com as costas da mão suja. Ele parecia atordoado, como se tivesse acabado de despertar de um pesadelo. Eu não sei, senhor. Nunca vi nada assim. Esse homem, ele não é normal. As palavras do sargento eram entrecortadas pela falta de ar e pela incredulidade. Estávamos respondendo a um chamado de perturbação da ordem. Ele estava dançando no meio da estrada, bloqueando o tráfego. Tentamos contê-lo, mas ele é forte demais. Demais. Enquanto o sargento falava, Donnie não desviava o olhar do capoeirista. O homem, alheio à presença imponente do agente do FBI, continuava sua dança mortal. Seus movimentos eram poesia cinética, mas cada verso terminava em violência. Ele parecia envolto em uma energia invisível, seus golpes carregados de uma força que desafiava a física. Um policial tentou flanqueá-lo, mas o capoeirista girou em um movimento acrobático, desferindo um chute rodado que fez o homem voar contra um carro patrulha, amassando a lataria como papel. Era grotesco e assustador. A queimação gelada no braço de Donnie Weber intensificou-se. Um alerta silencioso, um zumbido estranho que vibrava em sincronia com os movimentos anômalos do capoeirista. Era uma assinatura, uma frequência que Donnie começava a reconhecer. A marca do inexplicável. Ele observava a musculatura do capoeirista, tensa e definida, mas não de forma que justificasse tal poder. A velocidade era sobre-humana, os reflexos instantâneos. Não havia suor excessivo, não havia sinais de exaustão, apenas uma fúria controlada, uma dança de destruição que parecia não ter fim. Donnie analisou a postura, os olhos do agressor, buscando qualquer indício de drogas, doença mental ou treino extremo. Mas não era nenhum desses. Era algo mais. Algo que a lei da física comum não explicava. Há quanto tempo isso está acontecendo? Donnie perguntou, sua voz ainda baixa, mas com uma intensidade que fez o sargento estremecer. Pelo menos 20 minutos, senhor. Ele já derrubou quase todos os meus homens. Nossas armas não o atingem direito, ou ele é rápido demais. Ele desvia de tudo. O sargento apontou para o chão, onde cápsulas de bala vazias estavam espalhadas, um testemunho mudo da futilidade de seus esforços. Donnie notou as marcas na carroceria das viaturas, amolgadelas profundas, como se um objeto pesado e afiado tivesse atingido o metal. Não pareciam marcas de bala, mas de impacto bruto, de uma força avassaladora. Ele se perguntou se o capoeirista estava desarmado ou se seu próprio corpo era a arma. A resposta, dolorosamente óbvia, pintava um cenário ainda mais sombrio. Ele parece não sentir dor. O sargento continuou, a voz quase um sussurro. Um dos meus atirou na perna dele. Tenho certeza que acertou, mas ele apenas riu e continuou a lutar. A informação era crucial. Ausência de dor, força e velocidade desproporcionais. Resistência a traumas que derrubariam um homem comum. Era o perfil clássico de uma anomalia. Donnie fechou os olhos por um microsegundo, processando os dados, mapeando a ameaça. A queimação gelada em seu braço tornou-se um nó apertado, uma confirmação visceral de que ele estava novamente em território desconhecido, exatamente onde pertencia. Afaste seus homens, sargento, Donnie instruiu, sua voz ganhando um tom mais firme, mas ainda controlada. Prepare uma equipe médica para os feridos. O sargento hesitou, a incredulidade marcando seu rosto. Mas, senhor, ele é um só. Nossos homens... Donnie não esperou a frase terminar. Seus olhos verdes se fixaram no sargento, uma quietude perigosa neles. A imposição de sua presença era inegável. Eu disse, afaste seus homens. Esta não é mais uma jurisdição sua. É um caso federal. O sargento, vendo a determinação inabalável no rosto de Donnie, a autoridade que emanava dele, assentiu, engolindo em seco. Era evidente que a conversa tinha terminado. Ele começou a gritar ordens para os poucos policiais que ainda tinham alguma energia, tentando afastá-los do alcance do capoeirista. Donnie Weber, por sua vez, começou a retirar as luvas sem dedos de suas mãos. Cada movimento era deliberado, preciso. Sua mente, um emaranhado de algoritmos e táticas, já estava traçando um plano de ação, analisando os padrões de movimento do oponente, calculando ângulos, pontos fracos, estratégias de contenção. A queimação gelada agora pulsava em um ritmo constante.
um lembrete de que a sombra Epsilon 7 em seu braço estava em sintonia com a anomalia à sua frente. Ele não precisava de esquadrões, não precisava de apoio, apenas ele e a anomalia. Donnie deu um passo à frente, adentrando o perímetro de caos. O capoeirista, sentindo a mudança na atmosfera, girou, seus olhos negros fixando-se no recém-chegado. Uma nova dança estava prestes a começar, mas esta não seria uma apresentação de rua. O capoeirista, uma figura muscular e fluida, girou sobre o próprio eixo, os olhos fixos em Donnie Weber. Havia uma intensidade selvagem em seu olhar, um desafio mudo que pulsava com a energia de um predador. O agente, por sua vez, não alterou sua expressão gélida. Ele observava, seus olhos verdes varrendo cada movimento, cada tensão muscular, buscando a falha, a abertura infinitesimal que revelaria a natureza da ameaça. A queimação gelada em seu braço tornou-se uma brasa constante, um aviso, e ao mesmo tempo um intensificador de sua percepção, aguçando seus sentidos para além dos limites humanos. O capoeirista foi o primeiro a se mover. Com um grito gutural, ele impulsionou-se em um salto acrobático, uma meia-lua voadora que visava a cabeça de Donnie com uma força capaz de esmagar um crânio. Donnie não desviou, não recuou. Seus olhos apenas estreitaram-se, calculando a trajetória e a velocidade com precisão milimétrica. No último instante, ele inclinou o corpo ligeiramente para a esquerda, o golpe passando a centímetros de sua têmpora, o vento do movimento roçando seus cabelos negros. O capoeirista, com a inércia do movimento, aterrissou com a graciosidade de um felino, imediatamente girando para um novo ataque. Donnie, contudo, já havia previsto o contra-ataque. Ele não era um combatente de força bruta, mas de inteligência e precisão cirúrgica. Enquanto o capoeirista girava, Donnie deu um passo lateral, posicionando-se no que seria um ponto cego para um adversário comum. Seus dedos, outrora cobertos pelas luvas, agora estavam expostos, e ele os usou com a delicadeza letal de um cirurgião. Em vez de socar ou chutar, Donnie estendeu a mão com uma velocidade surpreendente, não para atacar, mas para tocar. Seus dedos encontraram um ponto neural na parte superior do pescoço do capoeirista, logo abaixo da orelha. Não foi um golpe de força, mas de interrupção. A pressão precisa no ponto certo, uma técnica refinada de combate corpo a corpo que visava desorientar o sistema nervoso. O capoeirista, acostumado a enfrentar a força bruta dos policiais, cambaleou. Sua dança frenética foi quebrada por um instante de desequilíbrio. Seu grito transformou-se em um ruído de confusão. Era essa abertura que Donnie precisava. O agente não deu tempo para que o capoeirista se recuperasse. Ele não atacou com socos ou chutes. Em vez disso, usou seu corpo imponente como uma alavanca. Com um movimento rápido, Donnie agarrou o pulso do capoeirista e, usando o próprio ímpeto do homem contra ele, girou, jogando-o contra a lataria amassada de uma viatura. O impacto foi violento. O som de metal retorcido e um gemido abafado do capoeirista ecoaram no ar. Apesar do impacto, o capoeirista não estava nocauteado. Sua anomalia o tornava resistente à dor e a traumas que derrubariam um homem comum. Ele se contorceu, tentando se levantar, mas Donnie já estava sobre ele. Com a agilidade de um predador, Donnie imobilizou o homem no chão, usando seu joelho para pressionar o peito do capoeirista e suas mãos para prender os pulsos acima da cabeça do homem. A força do agente era implacável, e a queimação gelada em seu braço parecia amplificar sua própria resistência, conectando-o de alguma forma à energia anômala que ele tentava suprimir. Os olhos do capoeirista, ainda selvagens, fixaram-se nos de Donnie. Havia uma luta interna, uma fúria primal, mas também um lampejo de algo mais. Medo, confusão. Donnie sentiu uma vibração estrame compartimento oculto em seu sobretudo. Eram algemas de carbono reforçado, projetadas para conter até mesmo os indivíduos mais fortes. Ele as prendeu firmemente nos pulsos do capoeirista. Em seguida, usou outra para prender os tornozelos. O homem, agora completamente imobilizado, respirava pesadamente, os olhos ainda aturdidos, mas a força sobre-humana parecia ter se dissipado, ou ao menos ter sido suprimida temporariamente. O sargento da PM, que observava a cena de uma distância segura, aproximou-se cautelosamente, os olhos arregalados de espanto e respeito.
Ele parou? Como o senhor fez isso? Donnie ignorou a pergunta. Seu foco já estava nos próximos passos. Sargento, isole esta área. Ninguém toca nele até que eu autorize. Preciso de um local seguro para interrogá-lo e uma equipe médica para os seus homens. O sargento, ainda em choque, apenas assentiu. A autoridade de Donnie era inquestionável. Sim, senhor, imediatamente. Enquanto os paramédicos corriam para atender os policiais feridos, Donnie inspecionou o capoeirista, que agora estava imóvel no chão. Ele notou um pequeno amuleto de madeira pendurado em um colar sob a camisa larga do homem. Era uma peça rústica, entalhada com símbolos que pareciam primitivos e, de alguma forma, ameaçadores. A queimação gelada em seu braço pulsou com uma intensidade renovada quando seus olhos caíram sobre o objeto. Era uma conexão, ele sabia, um elo com a anomalia. Donnie removeu o amuleto com cuidado, sentindo a madeira áspera entre seus dedos. Havia uma energia residual emanando dele, uma vibração sutil, mas inconfundível. Ele examinou o rosto do capoeirista. Agora que o frenesi havia passado, o homem parecia exausto, quase em paz. Seus olhos verdes, aguçados pela queimação gelada, analisaram os detalhes mais finos. A ausência de cicatrizes que pudessem indicar lutas prévias. A pele bronzeada, típica de quem vive ao ar livre. Não havia sinais de drogas ou doenças mentais. Era como se ele tivesse sido possuído por uma força externa e agora a influência se dissipara. Você consegue me ouvir? Donnie perguntou, sua voz baixa, mas penetrante. O capoeirista piscou lentamente, seus olhos focando em Donnie com dificuldade. Ele parecia tentar falar, mas apenas um gemido fraco escapou de seus lábios. Donnie tirou uma garrafa de água de um dos compartimentos ocultos de seu sobretudo e ofereceu ao homem, que bebeu avidamente. A hidratação pareceu restaurar um pouco de sua lucidez. Meu nome é Donnie Weber, eu sou do FBI. O que aconteceu aqui? Donnie perguntou novamente, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade silenciosa. O capoeirista tossiu, sua voz rouca. Eu não sei. Eu só me lembro de dor, raiva. E a voz? Que voz? Donnie pressionou, seus olhos fixos no homem. Uma voz, nas árvores, me dizendo para lutar, para me libertar, para sentir a terra, o sangue. O capoeirista estremeceu como se as palavras evocassem lembranças dolorosas. Eu não queria machucar ninguém. Eu juro, eu só senti que não tinha controle. A queimação gelada no braço de Donnie respondeu, um alerta silencioso. A voz estava pedindo sangue de quem? O capoeirista fechou os olhos, uma lágrima escorrendo pelo canto do olho. Não, de humanos. A voz dizia, para purificar a terra com o sangue dos inocentes, dos que pisam errado. Ele abriu os olhos, um olhar de pânico neles. Eu me lembro de correr por estradas de terra. Me lembro da fazenda e do cheiro, do gado. Donnie sentiu um arrepio. Gado? Que fazenda? Eu não sei o nome. Senhor, eu estava em transe, mas era perto de um pasto, com muitas vacas. O capoeirista descreveu com dificuldade uma área rural com cercas de arame farpado e um pequeno riacho. As informações eram vagas, mas a menção de gado e o pedido de sangue para purificar a terra acenderam um alarme na mente de Donnie. Ele havia se desviado para uma ocorrência bizarra, mas ela parecia, de alguma forma, estar intrinsecamente ligada à sua missão original em Minas Gerais. Os símbolos no amuleto, Donnie perguntou, erguendo a peça de madeira. O que significam? O capoeirista olhou para o amuleto com um pavor renovado. Eu encontrei, perto de um local, onde o gado morria. A voz, ela me disse para pegá-lo, que me daria força-te para a dança do sangue, ele gemeu. É para os deuses antigos, deuses da terra, da floresta. Donnie fez uma foto do amuleto com seu telefone criptografado, enviando-o para a base de dados do FBI para análise, embora soubesse que as chances de encontrar algo ali eram mínimas. Ele precisava de algo mais. A queimação gelada não era apenas um aviso, era quase um guia, uma bússola para a erra. A descrição da fazenda e do cheiro de gado era uma ligação clara. A ameaça havia se manifestado de uma forma inesperada, mas os elementos do caso de Minas Gerais, a morte de gado, a purificação, começavam a se entrelaçar. Ele havia encontrado o primeiro elo da cadeia,
muito antes de chegar ao seu destino. A simples investigação de assassinatos de gado havia se tornado uma caçada a algo muito mais antigo e malévolo. Donnie acionou um rádio de pulso, falando em código. Beta 7 para Echo 1. Tenho contato com a anomalia. Trânsito na 101, próximo ao trevo de Santa Rita. Confirmado elo com o alvo primário de Minas Gerais. Necessito de evacuação e análise forense do indivíduo, além de contenção segura. O artefato está comigo. Permaneço em campo, prosseguindo para o ponto de origem da anomalia. Ele olhou para Mateus, depois para o amuleto em sua mão. Não era um caso de simples possessão demoníaca, nem de drogas avançadas. Era algo primordial, uma força elemental que despertara talvez em resposta a algo. E ele estava bem no meio disso. A queimação gelada em seu braço intensificou-se, um convite sombrio para aprofundar-se no coração da escuridão. O caso de Minas Gerais não era mais sobre gado morto, era sobre uma entidade que estava buscando renascer através do sangue. E Mateus, o capoeirista, era apenas o primeiro de muitos. Com o rádio de pulso silenciado, Donnie deixou o local onde o capoeirista Mateus era agora tratado por uma equipe de paramédicos, enquanto agentes da Echo 1 começavam a isolar a área. Ele não desperdiçou um segundo sequer em despedidas ou explicações adicionais. Sua mente já estava quilômetros à frente, seguindo as pistas nebulosas e a intuição aguçada que a queimação gelada em seu braço parecia amplificar. Aquele arrepio gélido e vibrante era mais do que uma cicatriz. Era um farol, um guia para a anomalia que se manifestava. O Honda Civic preto, um fantasma silencioso nas estradas rurais, deslizava pelo asfalto, atravessando a noite mineira. As luzes discretas, agora azuis e vermelhas, piscavam intermitentemente para alertar os poucos veículos que cruzavam seu caminho, mas a prioridade era a discrição. Donnie dirigia com a precisão calculada de um piloto de corrida, seus olhos verdes varrendo a escuridão, absorvendo cada detalhe da paisagem que passava. A voz do capoeirista, a menção de deuses da terra e dança do sangue, ecoavam em sua mente, formando um mosaico sombrio de um culto ancestral. Não era a primeira vez que Donnie se deparava com o profano disfarçado de folclore, mas a intensidade da presença sentida através do amuleto e do próprio Mateus indicava uma ameaça de proporções incomuns. A queimação gelada no braço de Donnie começou a intensificar-se, pulsando com uma força quase dolorosa, à medida que ele se aproximava da área rural. A sensação era de um frio que penetrava a pele, os ossos, chegando à alma, mas que ao mesmo tempo irradiava uma energia estranha, quase elétrica. Era como se o próprio tecido da realidade estivesse se distorcendo, e seu corpo, de alguma forma, era um sensor sintonizado com essa distorção. Ele sentiu o cheiro distinto de terra molhada, de orvalho, e por baixo de tudo, um odor metálico, agridoce, que só podia ser sangue. O capoeirista havia mencionado o cheiro de gado. Donnie sabia que estava no caminho certo. Ele desviou o Civic para uma estrada de terra secundária, onde a poeira levantada pelas rodas formava uma nuvem fantasmal na escuridão. Os faróis cortavam a névoa, revelando uma paisagem rural que parecia estranhamente adormecida, como se a própria vida tivesse sido sugada daquele lugar. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo ronco abafado do motor do carro e o farfalhar das folhas nas árvores. Donnie diminuiu a velocidade, seus sentidos em alerta máximo. Cada sombra, cada arbusto, parecia abrigar um segredo. Finalmente, os faróis iluminaram uma cerca de arame farpado, em parte destruída, e um portão de madeira velho e decrépito, pendurado por um único dobradiça. Era a entrada de uma fazenda, exatamente como o capoeirista havia descrito. O nome Fazenda São Miguel mal se distinguia na madeira corroída pelo tempo. Donnie estacionou o Civic em um ponto estratégico, oculto por uma moita densa, e desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido distante de insetos noturnos. Ele vestiu suas luvas sem dedos, o sobretudo de couro preto adaptado para a máxima mobilidade, e abriu o compartimento oculto de seu veículo. Sua pistola tática, uma Glock 19 modificada com supressor e mira a laser, deslizou para o coldre sob seu sobretudo. Faca de combate de lâmina fixa, presa à bota,
e um conjunto de granadas de concussão e fumaça complementavam seu arsenal. Donnie não confiava na sorte, apenas em sua preparação e habilidade. O amuleto do capoeirista estava guardado em um dos bolsos internos do sobretudo, e a cada batida de seu coração parecia ressoar com a queimação gelada em seu braço. Donnie moveu-se com a agilidade silenciosa de um predador, contornando o portão e entrando na fazenda. A brisa da noite trazia um cheiro putrefato e pesado. Aquele odor agridoce de sangue que ele havia sentido ao longe agora era avassalador, misturado ao cheiro nauseabundo de carne em decomposição. Os olhos verdes de Donnie varreram o terreno, seu olhar treinado captando cada anomalia na escuridão. O luar esparso revelava as silhuetas retorcidas de árvores, o pasto extenso e, ao longe, as formas indistintas de construções agrícolas. Ele caminhou furtivamente em direção ao pasto. O gramado estava manchado de escuridão. Não era apenas terra. Eram manchas de sangue seco e fresco, formando um padrão perturbador. O silêncio era interrompido apenas pelo ranger ocasional de uma folha sob suas botas e pelo som do vento uivando suavemente. A queimação gelada no braço de Donnie ardeu, cada vez mais forte, um presságio de que ele estava se aproximando do epicentro da anomalia. E então ele os viu. Corpus, um dos animais. A anomalia não havia apenas se manifestado, ela havia se estabelecido e estava operando com uma intenção malevolente. A precisão dos cortes não era obra de um humano em transe. Havia uma inteligência, uma crueldade deliberada por trás daquilo. Ele retirou uma pequena lanterna tática de seu bolso, o feixe de luz cortando a escuridão e revelando detalhes ainda mais perturbadores. Próximo aos corpos no chão, Donnie notou pequenas figuras talhadas na terra. Uma série de glifos primitivos, exatamente como os símbolos do amuleto do capoeirista, mas em uma escala maior, desenhados com o próprio sangue dos animais. Aquilo não era uma clareira densamente arborizada, onde as árvores pareciam mais antigas e retorcidas do que as outras. No centro da clareira havia uma estrutura. Não era uma construção humana, mas um aglomerado de rochas e troncos secos, dispostos de forma antinatural, formando uma espécie de altar rudimentar. No topo do altar estava uma figura. Não era uma figura humana, nem um animal. Era uma estátua grotesca, talhada grosseiramente em madeira escura, quase negra. Seus traços eram primitivos, mas assustadoramente detalhados. Uma cabeça com chifres retorcidos, olhos vazios e uma boca escancarada em um sorriso faminto. O corpo era disforme, uma fusão bizarra de elementos animais e humanoides, adornado com penas e ossos. O cheiro de sangue ali era ainda mais forte, e Donnie percebeu que a figura estava coberta por uma substância escura e viscosa, sangue coagulado. A queimação gelada em seu braço tornou-se insuportável, um alerta estridente, quase um grito de aviso. Donnie sabia, com uma certeza fria, que havia encontrado o coração da anomalia. A estátua não era apenas uma representação, era o ponto focal, o canal através do qual a entidade se manifestava. Ele tirou o amuleto do capoeirista do bolso. O objeto vibrava em sua mão, irradiando a mesma energia somuns. Eram homens, vestindo roupas rústicas, com a pele pálida e os olhos vazios, quase leitosos. Em suas mãos, seguravam facas longas e afiadas com lâminas manchadas de sangue. Não se moviam como pessoas, mas como fantoches, seus passos descoordenados e silenciosos. Estavam em transe, possuídos, assim como o capoeirista, mas em um estágio muito mais avançado. A aura de malevolência que emanava deles era quase palpável, e a queimação gelada de Donnie transformou-se em uma dor aguda. Eles eram os guardiões, os fiéis daquele culto primordial, e Donnie acabara de invadir seu santuário. Ele não esperou por um ataque. Sua mente tática já calculava as variáveis. 3 oponentes provavelmente super-humanos em sua resistência, mas sem a agilidade do capoeirista. Donnie precisava desativá-los rapidamente, sem fazer barulho desnecessário que pudesse alertar outros ou a própria entidade. Ele agiu com a velocidade e precisão que o tornavam lendário. O primeiro dos cultistas cambaleou para a frente, a faca erguida. Donnie disparou. O supressor abafou o som do tiro a um chiado baixo, quase inaudível. A bala atingiu o cultista no centro da testa, mas, para a surpresa de Donnie,
O homem não caiu imediatamente. Ele cambaleou, o corpo convulsionando por um momento, antes de finalmente desabar no chão com um baque surdo. Era o mesmo tipo de resistência anômala que Mateus apresentava, mas ainda mais pronunciada. Eles não eram apenas possuídos, eram marionetes animadas por uma força externa, sem os instintos de autopreservação de um humano normal. Os outros dois cultistas, aparentemente imunes ao choque da morte de seu companheiro, avançaram, seus passos arrastados e ameaçadores. Donnie disparou novamente, mirando no peito do segundo cultista. O impacto o fez recuar um passo, mas ele continuou avançando, a faca ainda em punho. Donnie percebeu que tiros convencionais não seriam suficientes para detê-los rapidamente. Ele precisava de uma abordagem diferente, mais tática. Com um movimento rápido, Donnie retirou uma granada de concussão de seu sobretudo, jogando-a com precisão entre os dois cultistas. A explosão, abafada mas potente, preencheu a clareira com um clarão ofuscante e uma onda de choque que os jogou ao chão. Não foi letal, mas a desorientação seria momentânea. Aproveitando a confusão, Donnie avançou. Ele não tinha tempo para sutilezas. O primeiro cultista a se levantar, ainda atordoado, foi recebido com um chute preciso no joelho, quebrando-o com um estalo seco. O homem gritou, um som gutural e inumano, caindo de joelhos. Antes que pudesse reagir, Donnie o atingiu na base do pescoço com a coronha de sua pistola, um golpe que visava o sistema nervoso central. O cultista desabou, finalmente inerte. O terceiro cultista estava se levantando, a faca brilhando à luz da lua. Donnie não hesitou. Ele jogou a pistola de lado por um momento, sacando a faca de combate de sua bota. O som da lâmina sendo desembainhada foi quase um sussurro. Com a agilidade de um felino, Donnie se lançou contra o último oponente. A luta foi breve e brutal. O cultista, impulsionado por uma força sobrenatural, era desajeitado, mas forte. Ele tentou esfaquear Donnie, mas o agente desviou com um movimento fluido, usando o próprio impulso do homem contra ele. Donnie cravou a lâmina na coxa do cultista, forçando-o a soltar a faca com um grito de dor. Não era para matar, mas para imobilizar. Donnie recuperou sua pistola e a apontou para a cabeça do homem, que gemia no chão. A adrenalina corria em suas veias, mas Donnie manteve a compostura. A queimação gelada em seu braço vibrava, um lembrete constante da energia que ele enfrentava. Ele sabia que esses cultistas eram apenas peões, marionetes. A verdadeira ameaça estava além deles, e o altar, a estátua grotesca, eram a chave. Donnie amarrou os dois cultistas sobreviventes com abraçadeiras de nylon de uso militar, garantindo que não pudessem se mover. Ele não tinha tempo para interrogá-los agora. A prioridade era a fonte da anomalia. Ele se virou para a estátua, o amuleto vibrando intensamente em sua mão. Havia algo mais, algo que ele ainda não havia percebido. Seus olhos verdes, aguçados pela experiência, varreram o altar e a área circundante. Foi então que ele notou, não apenas os glifos no chão. No topo do altar, abaixo da estátua grotesca, havia uma depressão, uma espécie de bacia rasa talhada na pedra. Estava cheia de sangue seco e no centro brilhava com um brilho fraco e pulsante. Era uma pequena pedra polida, de cor escura, quase negra, mas Ketar, da pedra pulsante. A entidade não era apenas uma força etérea. Ela estava se manifestando através daquele objeto, buscando uma forma de renascer no mundo. Mas enquanto se preparava para agir, um som diferente, mais profundo, ecoou pela clareira. Não era um farfalhar de folhas, mas um borbulhar, um murmúrio vindo de debaixo da terra, do próprio altar. A pedra negra pulsou com mais intensidade, e as rochas ao redor do altar começaram a vibrar. O chão tremeu suavemente. A madeira da estátua rangeu, e seus olhos vazios pareceram se iluminar com uma luz interna e vermelha. A voz que o capoeirista havia mencionado, não estava apenas nas árvores, estava em tudo. Era um sussurro gutural, primordial, que parecia vir de dentro da própria terra, ecoando em sua mente. Era uma promessa de poder, uma canção de caos e destruição. A queimação gelada no braço de Donnie se tornou quase insuportável, um aviso final. Ele estava prestes a tocar a pedra quando a terra sob o altar se rompeu. Rachaduras profundas se abriram, liberando um vapor escuro e fétido. Donnie recuou,
seus olhos fixos no que emergia da fenda. Não era um monstro de carne e osso, nem uma entidade visível. Era uma sombra, uma massa informe de escuridão pulsante, com olhos vermelhos brilhando em seu interior. A sombra se contorceu, formando apêndices semelhantes a gavinhas, estendendo-se em direção à pedra, como se buscasse absorvê-la. O ar na clareira ficou gelado, a temperatura caindo drasticamente em segundos. Donnie podia sentir a energia maligna da sombra, a fome insaciável que irradiava. Não era uma ilusão, era uma manifestação física, um fragmento da entidade que a pedra estava tentando trazer à realidade. Com um rugido de desafio silencioso, Donnie ergueu sua pistola, não para atirar na sombra. Ele sabia que balas seriam inúteis contra uma forma etérea, mas para atingir a surpreendente, e disparou novamente, desta vez mirando nas gavinhas. As balas passaram através da escuridão informe, sem efeito. A sombra era invulnerável a projéteis convencionais. Donnie sabia que a força bruta não resolveria. Ele precisava de algo mais, algo que pudesse afetar a essência da anomalia. Seus olhos verdes varreram o altar novamente, buscando qualquer pista, qualquer fraqueza, e então ele notou. No fundo da bacia, onde a pedra pulsava, havia uma pequena fenda, quase imperceptível, uma abertura minúscula, mas talvez suficiente. A queimação gelada em seu braço ardeu em resposta à sua descoberta, como se o poder Epsilon 7 estivesse em sintonia com a anomalia que ele enfrentava, mostrando-lhe o caminho. Ele tinha um plano, arriscado, mas era a única chance. Donnie recuou mais uma vez, se afastando da sombra que se aproximava, e pegou uma de suas granadas de concussão restantes, não para atirar na sombra, mas para jogá-la diretamente na pequena fenda que ele havia notado. A intenção não era destruir a pedra com a explosão em si, mas usar a onda de choque e a energia concussiva para desestabilizar a conexão da pedra com a entidade, talvez até quebrar o invólucro que a protegia. Com um grito de raiva silenciosa, Donnie arremessou a granada. O pequeno artefato voou pelo ar, caindo com precisão cirúrgica na fenda. A sombra urrou, um som sem boca que ecoou em sua mente, como se sentisse a ameaça iminente. A explosão foi abafada, mas o resultado foi instantâneo e devastador. A pedra negra no altar explodiu em milhares de fragmentos, liberando uma onda de energia escura que se espalhou pela clareira. A sombra se contorceu, gritando de forma agonizante, antes de se dissipar no ar, como fumaça levada pelo vento. A temperatura voltou ao normal. O silêncio, de repente, era opressor. Donnie, de pé no meio da clareira, ofegava, a adrenalina ainda correndo em suas veias. A queimação gelada em seu braço diminuiu, transformando-se em um formigamento constante, um lembrete de que a ameaça havia sido neutralizada, mas a energia anômala ainda residia nele. Ele se aproximou do altar, inspecionando os fragmentos da pedra. Não havia nada além de pó escuro e inerte. A conexão fora quebrada. O trabalho estava longe de terminar. Ele havia fechado uma porta, mas a sombra sempre encontrava um caminho. Ele olhou para o céu noturno, onde a lua minguante brilhava, revelando um lobo prateado em seu brasão não oficial. A caçada continuava. Apenas o palco havia mudado. A adrenalina ainda pulsava nas veias de Donnie, mas sua expressão permaneceu impassível enquanto os fragmentos da pedra negra jaziam no chão, inertes. A sombra, o eco da entidade, havia se dissipado, levada pelo vento como uma fumaça fétida. O silêncio da clareira era agora absoluto, quebrado apenas pelo farfalhar distante das folhas e pelo chamado ocasional de uma coruja. A queimação gelada em seu braço diminuiu para um formigamento constante, um sussurro silencioso de um poder que ele ainda não compreendia, uma marca indelével do confronto. Ele recolheu sua pistola, guardando-a no coldre interno de seu sobretudo. Os dois cultistas, ainda amarrados, gemiam suavemente, começando a recuperar a consciência. Donnie os observou por um momento, seus olhos verdes analisando a fraqueza humana, por trás da possessão. Eles eram peões, ferramentas, e a ameaça principal havia sido neutralizada. Ele não tinha tempo para interrogatórios agora. Ele acionou o comunicador criptografado em seu punho, uma transmissão breve e concisa para uma unidade de operações especiais do FBI, que lidaria com a varredura do local e a custódia dos sobreviventes.
Seus relatórios seriam tão enxutos quanto suas ações. Anomalia neutralizada, artefatos destruídos, testemunhas sob custódia. Ele não precisava de aplausos, apenas de resultados. Donnie se afastou do altar, sua silhueta alta e imponente desaparecendo na escuridão da floresta com a mesma discrição com que havia chegado. O Honda Civic preto o aguardava na estrada vicinal, camuflado pela noite. O motor, reforçado e com ruído reduzido, ligou quase sem som. Ele jogou sua mochila tática no banco do passageiro e dirigiu para longe daquele lugar macabro, deixando a floresta e seus segredos para trás. O rádio de comunicação do FBI, conectado à rede segura, sintonizou-se automaticamente, transmitindo uma série de coordenadas e um breve resumo. Um novo caso. Minas Gerais. Mutilações de gado. Um padrão macabro. 10 animais mortos. Um dia sim, um dia não. Donnie sabia que isso não era trabalho para predadores comuns. Era a assinatura de algo mais sombrio, mais premeditado. A caçada recomeçava. A estrada à frente o chamava. A viagem seria longa, pontuada apenas pelo zumbido suave do motor e pelo brilho distante das luzes urbanas que ele deixava para trás. Donnie manteve a velocidade constante, seus olhos fixos na rodovia sinuosa. A paisagem brasileira mudava gradualmente, de florestas densas para campos abertos e formações rochosas que pontilhavam a distância. A noite dava lugar ao amanhecer, e a luz pálida revelava uma nova jornada. Ele estava em algumas horas da pequena cidade mineira, o sol já alto no céu, quando a paisagem rural foi rompida por uma visão inesperada. Um aglomerado de viaturas policiais estava parado à beira da estrada, as luzes estroboscópicas azuis e vermelhas piscando em desespero silencioso. Um grupo de 20 policiais militares formava um círculo hesitante, suas armas em punho, mas nenhum deles ousava se aproximar. No centro do caos, um homem dançava. Não era uma dança comum. Era a ginga fluida e imprevisível da capoeira, mas com uma intensidade e ferocidade que desafiavam a compreensão. O homem, de constituição esguia, mas surpreendentemente musculosa, desviava dos golpes e bastonadas dos policiais com uma agilidade sobrenatural. Cada movimento era um turbilhão de força e graça. Os poucos policiais que tentavam uma abordagem mais direta eram arremessados para o lado com facilidade assustadora, como se fossem bonecos de pano. Não havia raiva nos seus movimentos, apenas uma eficiência brutal, quase desinteressada. Seu rosto estava inexpressivo, seus olhos fixos num ponto invisível. Donnie freou o Honda Civic a uma distância segura, mas próxima o suficiente para uma observação precisa. Ele desligou o motor, o silêncio preenchendo o habitáculo. Sua expressão, sempre fria e analítica, não mudou. Ele observou o cenário, processando cada detalhe, a ineficácia das forças policiais, a força descomunal do capoeirista, a ausência de dor em seus olhos. Aquilo não era uma briga de rua, era uma anomalia em exibição. Ele abriu a porta do carro e saiu, o sobretudo de couro negro se agitando com o movimento. Cada passo era deliberado, preciso. Sua presença, alta e imponente, parecia sugar o ar ao seu redor, impondo um silêncio quase palpável. Os policiais, ainda focados na luta, demoraram a notar sua chegada. "O que está acontecendo aqui, sargento?" A voz de Donnie era baixa, mas ressoou com uma autoridade inquestionável, cortando o barulho da confusão como uma lâmina de aço. Seus olhos verdes, intensos e inquisitivos varreram a cena. Um sargento, suado e visivelmente abalado, virou-se, seus olhos arregalados ao ver a figura sombria e imponente que se aproximava. Donnie Weber. O nome ecoou na mente do sargento antes mesmo que ele o reconhecesse pela farda e pelo emblema velado. A reputação de Donnie o precedia, uma lenda urbana entre as forças policiais. "Agente Weber", o sargento gaguejou, forçando-se a ficar em posição de sentido, embora o caos ainda dominasse o centro da cena. É um homem, senhor, completamente descontrolado. Nossas armas não estão funcionando. Ele é forte demais. Já tentamos de tudo." Donnie não desviou o olhar do capoeirista, que agora desferia um chute giratório que derrubou 2 policiais de uma vez. "Armas não estão funcionando?" ele questionou, sua voz mantendo um tom de calma glacial. "Explique. Tasers, gás de pimenta, cacetetes. Nada parece afetá-lo, senhor. Ele parece não sentir nada. E a força,
Ele quebrou um dos nossos bastões com um só golpe, o sargento relatou, apontando para um bastão de alumínio torcido no chão. Donnie assentiu lentamente, seus olhos se estreitando enquanto observava o capoeirista. A queimação gelada em seu braço aumentou, uma resposta sutil à energia anômala que o homem irradiava. Não era possessão como os cultistas, mas uma amplificação grotesca das capacidades humanas, uma fronteira borrada entre a força física e algo mais primordial. Afaste seus homens, sargento, Donnie ordenou, sua voz como uma sentença. Mantenham um perímetro, mas não interfiram. O sargento hesitou por um segundo, mas a autoridade na voz de Donnie era absoluta. Mas, senhor, ele é perigoso. Eu sei, respondeu Donnie, já em movimento. Apenas faça o que eu mandei. Com a agilidade silenciosa de um predador, Donnie Weber se moveu em direção ao centro do círculo. Os policiais, aliviados e aterrorizados, começaram a recuar, abrindo caminho para o agente federal. O capoeirista, alheio à nova presença, continuou sua dança brutal, seus movimentos fluidos e poderosos. Donnie não sacou sua arma. Ele sabia que o confronto direto com força bruta seria ineficaz contra aquela resistência anômala. Ele precisava de precisão cirúrgica, uma tática que desmantelasse a fonte daquela força, não apenas seus sintomas. Seus olhos verdes rastreavam cada movimento do capoeirista, mapeando padrões, buscando falhas na armadura invisível. O capoeirista, percebendo a mudança na dinâmica, virou-se de repente para Donnie. Seus olhos, antes fixos no vazio, agora encontraram os olhos verdes do agente. Por um instante, houve um vislumbre de algo diferente, um reconhecimento, talvez até um alerta. Ele lançou um golpe giratório, um coice poderoso que visava o torso de Donnie. Donnie desviou com um movimento mínimo, quase imperceptível, a ponta do sobretudo mal se agitando. Ele não contra-atacou imediatamente, apenas observou. O capoeirista, acostumado a derrubar oponentes, pareceu surpreso com a facilidade com que Donnie se esquivou. Ele girou novamente, desta vez tentando um chute rasteiro, visando as pernas do agente. Donnie saltou, um movimento que parecia mais uma levitação do que um salto, e a perna do capoeirista passou por baixo dele. Foi nesse instante, enquanto o homem estava momentaneamente desequilibrado em sua ginga, que Donnie agiu. Não com um soco ou um chute, mas com um movimento de pulso rápido e preciso. Ele sacou um pequeno dispositivo do bolso interno do sobretudo, um injetor de dardos táticos, silencioso e discreto, carregado com um potente neurosedativo de ação rápida, projetado para criaturas anômalas de grande porte. O dardo, mal do tamanho de um palito, voou pelo ar com um assobio quase inaudível. A mira de Donnie era infalível. O projétil atingiu o capoeirista na lateral do pescoço, bem no ponto onde a artéria carótida se aproxima da superfície. O homem parou sua dança. Seus olhos, antes vazios, arregalaram-se. Ele levou a mão ao pescoço, sentindo o leve ardor da picada. Por um momento, a força sobre-humana pareceu vacilar. Seus músculos, antes rígidos como aço, começaram a relaxar. Ele tentou desferir um último golpe, um soco lento e desajeitado, mas seus movimentos já não tinham a coordenação de antes. Donnie o interceptou com uma mão firme no pulso, a outra pressionando um ponto de pressão na nuca do capoeirista. Não era um golpe de força, mas de precisão, visando os centros nervosos. O homem cambaleou, o corpo inteiro tremendo, enquanto o sedativo começava a fazer efeito. Com um suspiro pesado, o capoeirista desabou no chão, os olhos se fechando lentamente. Sua respiração tornou-se pesada e profunda, um sono forçado mais profundo. Donnie se ajoelhou, verificando o pulso do homem. Estava forte, mas desacelerado. Ele não estava morto, apenas neutralizado. Os policiais que observavam a cena em silêncio atônito avançaram hesitantes. Ele está bem, agente? O sargento perguntou, ainda incrédulo. Ele estará, Donnie respondeu, levantando-se. Seus olhos varreram o perímetro, notando a destruição e os policiais machucados. Consigam uma ambulância. Ele precisa de atenção médica e uma avaliação psiquiátrica completa. E eu quero um relatório detalhado sobre as últimas 24 horas deste homem. Cada movimento, cada interação. Procurem por qualquer alteração de comportamento, qualquer indício de possessão ou influência anômala. Ele entregou o injetor de dardos ao sargento.
Este é um sedativo especializado. Não é para uso recreativo. A agência entrará em contato para mais informações. Mantenham o caso sob sigilo absoluto. A autoridade na voz de Donnie não admitia questionamento. O sargento assentiu, pálido, e começou a dar ordens aos seus homens. Donnie Weber se afastou, deixando o caos para trás. Sua missão era em Minas Gerais. O capoeirista era apenas um desvio, uma anomalia secundária no caminho para a principal. Mas a queimação gelada em seu braço vibrava novamente, lembrando-o de que o universo estava cheio de mistérios interconectados. Ele voltou ao Honda Civic, seus movimentos tão fluidos e silenciosos quanto antes. Enquanto ligava o carro e retomava a estrada, Donnie pensou nos gados mutilados. A precisão dos ataques, o padrão um dia sim, um dia não, sugeria algo além da simples predação animal. Era a da lua minguante em seu brasão não oficial, parecia pulsar em seu subconsciente. Minas Gerais, uma terra de montanhas, mistérios e velhas lendas. Uma terra onde as sombras podiam se esconder entre as fazendas e os vales. Donnie sabia que estava entrando em um ninho de horrores, mas ele não temia. Ele era Donnie Weber, o agente mais temido e respeitado do FBI. Ele não era apenas um caçador. Ele era a caça que se virava contra o predador. Ele pisou no acelerador, o Honda Civic tático devorando a distância. A próxima anomalia o aguardava, e ele estava pronto para desvendá-la, passo a passo, pista por pista, até que a escuridão fosse confrontada e neutralizada. A jornada era longa, os perigos inomináveis, mas Donnie Weber estava em seu elemento. A caçada havia realmente começado. A noite caiu novamente, quando Donnie finalmente chegou aos arredores da pequena e isolada cidade de Nova Esperança, em Minas Gerais. O ar estava pesado, carregado com o cheiro de terra molhada e um cheiro rançoso e indistinto que Donnie identificou como sangue e decomposição. A paisagem rural, pontilhada por fazendas esparsas, era banhada pela luz fraca de uma lua quase cheia. Ele dirigiu lentamente pelas estradas de terra, seus olhos escaneando a escuridão, absorvendo cada detalhe. O silêncio era quase total, um silêncio opressor que só era interrompido pelo farfalhar distante do vento nas árvores e pelo crepitar dos pneus sobre o cascalho. As poucas luzes acesas nas fazendas indicavam um medo latente, uma comunidade em alerta. Donnie tinha os relatórios em mente. 10 cabeças de gado mortas a cada 2 dias, encontradas sempre no mesmo pasto, um campo vasto e isolado que pertencia ao fazendeiro local, o Sr. Antônio. As mortes não eram aleatórias. Eram limpas, precisas, quase cirúrgicas, exatamente como os relatórios descreviam. Não era uma onça nem um lobo, era algo mais. Ele localizou a fazenda do Sr. Antônio. Não havia uma viatura sequer, apenas a escuridão e o silêncio. A polícia local, provavelmente, já havia chegado à conclusão de que aquilo estava além de sua compreensão. Donnie não precisava de acompanhamento. Ele preferia trabalhar sozinho, e essa preferência se confirmava a cada novo caso, a cada nova anomalia que desafiava a lógica humana. O carro blindado foi estacionado em uma área sombria, longe da vista. Donnie vestiu suas luvas sem dedos, o sobretudo de couro preto se ajustando perfeitamente a seus movimentos. Ele pegou sua lanterna tática, uma luz potente que cortava a escuridão como uma espada. No coldre, sua pistola, a fiel companheira em incontáveis confrontos. No bolso interno, o amuleto que vibrava em resposta à anomalia. E em seu braço, a queimação gelada, agora um lembrete constante de seu próprio elo com o inexplicável. Ele caminhou em direção ao pasto, seus passos silenciosos na grama alta e úmida. O cheiro de sangue e decomposição se intensificava, saturando o ar. A lua, agora mais alta, revelava a cena de horror. Lá estavam 10 cabeças de gado, estendidas no chão, os corpos intactos, mas com um detalhe macabro. Todos os animais tinham as mesmas mutilações. Os olhos haviam sido arrancados com precisão cirúrgica, os órgãos internos removidos através de incisões limpas, quase sem sangramento externo. Não havia pegadas ao redor, nem sinais de luta. A grama ao redor estava imaculada. Donnie se ajoelhou, seus olhos verdes fixos nos detalhes. Aquilo não era obra de um animal, nem de um humano com uma faca comum. Era a assinatura de algo que não pertencia a este mundo.
algo que possuía uma inteligência fria e uma precisão aterrorizante. A queimação gelada em seu braço ardeu, confirmando suas suspeitas. Ele acendeu a lanterna, examinando a área. Não havia fios de cabelo nem fragmentos de pele, nada que pudesse identificar um agressor. Era como se as criaturas tivessem sido levadas para outro lugar, mutiladas e depois devolvidas ao pasto. Mas a logística de tal ato era absurda para qualquer força terrena. Seus olhos se fixaram em um ponto. No centro do pasto, onde os corpos estavam dispostos em um estranho padrão circular, havia uma mancha escura na grama. Não era sangue. Era uma área onde a grama estava murcha e queimada, como se algo de intensa energia tivesse pousado ali. Um círculo perfeito de cerca de 3 metros de diâmetro. Donnie tocou a grama queimada. Estava fria. Um frio que não era natural, que lembrava a queimação gelada em seu braço. Aquele era o ponto focal, o portal, o lugar de onde a anomalia vinha e para onde retornava. Ele ergueu o olhar para o céu noturno. A lua brilhava friamente. O lobo prateado em seu brasão interno parecia uivar em silêncio. Donnie sabia que estava no limiar de um novo mistério, mais profundo e mais sombrio do que qualquer coisa que pudesse ter imaginado. As mutilações eram apenas a ponta do iceberg. A verdadeira ameaça estava escondida nas sombras, esperando o próximo ciclo, o próximo sacrifício. O relógio interno de Donnie contava. O padrão era: um dia sim, um dia não. Significa que amanhã seria o dia em que a anomalia retornaria para seu próximo ataque. Ele tinha menos de 24 horas para entender o que estava acontecendo, para traçar um perfil da criatura e para preparar uma emboscada. Donnie Weber não tinha tempo a perder. A caçada havia de fato começado. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder o próximo episódio.